Salves. Ideias feitas com o Alberto Gonçalves, hoje a propósito de uma escola de Lisboa que Alberto está a querer fazer revisionismo da obra de Camões, é isso? Olá. Olá, Vanessa, parece que sim. Eu começo por notar que quando eu era criança ou assim pré-adolescente havia uma coisa aqui em Portugal que só as pessoas desse tempo se lembrarão, que era o Jornal do Incrível, e às vezes encontrava-se o Jornal do Incrível, sei lá, numa sala de espera disto ou daquilo, e aquilo era fascinante, porque era uma série de notícias das notícias que não vinham normalmente nos outros meios de comunicação, só tinham o problema de serem mentira, de serem falsas, mas eram notícias engraçadas, que envolviam OVNIs e coisas assim excêntricas. Hoje em dia não temos o Jornal do Incrível, que já faliu, já desapareceu há muito. Temos em sua substituição, ou aparentemente em sua substituição, o Jornal Público, a versão atual aquilo que é o Jornal Público hoje, que não confundir com o que já foi o Jornal Público no passado, que ainda por cima tem uma vantagem em relação ao Jornal Incrível, que é o facto das notícias que publica serem verdadeiras. São estranhíssimas, também são altamente excêntricas, mas são verdadeiras. E uma delas é esta, que encontrei no Jornal Público há 3 ou 4 dias, veio-me parar às mãos, que a Escola Secundária Josefa Diópidos, em Lisboa, tem, não é a escola em si, com certeza a escola não está toda imbuída desta loucura de que eu vou falar, mas uma professora de português em particular, nas aulas de uma disciplina de português em particular, está a convencer, ou convenceu alguns dos seus alunos a reverem os Lusíadas por completo. Há aqui coisas que o público cita, que o público transcreve e que eu vou citar, e uma delas é: o ensino de Camões continua refém da sua versão oficial. Isto está no público, não se percebe se é a posição da professora, há de ser, se é também há de ser a posição do público. Ou seja, o ensino de Camões continua refém da sua versão oficial. Ou seja, da forma como Camões escreveu aquilo. Normalmente é assim que o ensino das obras costuma funcionar. As obras costumam tratar os autores e os respectivos trabalhos da forma como eles os conceberam, não da forma como determinadas professoras de português e determinados alunos dessas professoras gostariam que eles tivessem sido escritos. Foram escritos como foram, e é assim que o ensino devia proceder, com base nisso. Depois outra citação que vem também no público, que diz que nas escolas continua a estudar-se os Lusíadas como um panegírico, um elogio, um louvor à pátria. Pois continua, e muito bem, não que eu seja um particular fã dos Lusíadas, mas é que os Lusíadas acontece que são um poema épico, ou que se chama uma epopeia, e é isso que define o facto de ser um louvor a feitos heroicos, de possuir a capacidade de construir mitos, que aliás é uma das funções da grande arte, que é raro lá chegar. É isso que os Lusíadas são, e é por isso que os Lusíadas, goste-se mais ou menos, apesar de tudo, são das raríssimas obras portuguesas, em qualquer forma artística, que constam do cânone mundial. Quando se vê uma lista de 10 ou 15 ou 20 epopeias ou poemas épicos, normalmente os Lusíadas estão lá. Não se pode dizer o mesmo quando se vê uma lista dos 10 melhores ou 20 melhores filmes de todos os tempos, ou dos 10 ou 20 melhores romances de todos os tempos, ou dos 10 ou 20 melhores obras de música erudita de todos os tempos. Normalmente não há nada português aí. O caso dos Lusíadas é uma exceção, e é nesse sentido que ela é estudada, e deve ser estudada, lá está, tal como foi concebida. Não vejo mal nenhum nisso. Se querem retirar os Lusíadas do ensino, pronto, substituam por, sei lá, deve haver aí livros disponíveis da Maria Teresa Horta, ou coisa do género, ou daquele rapaz que se chama Peixoto, qualquer coisa, o Walter Hugo Manha, não sei o quê. Mas para já ensina-se os Lusíadas, que até ver tem um valor artístico superior. E depois, há aqui outra coisa que o público cita, que é muito curiosa, que é uma seguinte frase, que é: mas os alunos questionam cada vez mais a visão antiquada e enviesada sobre a obra e a história. Ou seja, aqui chegamos aonde o público quer que se chegue. Primeiro, isto não são bem os alunos, são, pelo que percebi do artigo e da fotografia que o ilustra, são 3 meninas e um rapaz, e a tal professora. E depois, a visão antiquada, enviesada sobre a obra e a história, prende-se com aquelas questões todas que envolvem todo o movimento woke, que quer reconstruir o mundo com base naquilo que vai nas respectivas cabecinhas. Ou seja, aquilo que todo o passado, tudo o que ficou para trás, toda a tradição, todo o lastro que nos fez chegar até aqui,
coisas boas, coisas más, coisas assim, naturalmente. Isso deve ser tudo revisto e apagado em função dos padrões e das referências que algumas pessoas, necessariamente uma minoria, possuem hoje em dia. Tem que ser tudo revisto à luz daquilo que essas pessoas acham que é aceitável hoje em dia. Por este princípio, quer dizer, provavelmente o protagonista de O Estrangeiro, do Camus, não teria matado o árabe, tem que se rever isso. Provavelmente o protagonista do Lolita de Nabokov também não teria tido desejos impróprios por uma adolescente. Não sei se o Raskolnikov do Crime e Castigo já não poderia matar a senhoria, e talvez pudesse, porque era um ataque ao capital e coisa assim. Mas é tal questão, e é isto que informa toda a estratégia do movimento woke. É rever todo o passado para reconstruir face ao presente das cabecinhas das pessoas que participam e partilham as convicções, vou dizer assim, desse movimento woke. Agora, só para terminar, Vanessa, neste caso, no caso da obra do Luís Vaz de Camões, dos Lusíadas, o público informa que na aula de português a professora desafiou os alunos a olhar para a obra e a construírem eles próprios outros versos, outras estrofes, outros poemas. E eles aproveitaram para fazer da obra, continuo a citar, o que dela quiseram. Ou seja, devem ter enchido os Lusíadas, suponho, com a palavra tipo, que agora os miúdos dizem 3 vezes por frase, talvez com a expressão meu mano, não sei, aquelas coisas que os miúdos dizem, talvez com umas palavras em inglês pelo meio que eles aprendem no YouTube e que normalmente até nem sabem muito bem onde utilizá-las, mas pronto, de certeza que os Lusíadas ficaram muito mais ricos, muito mais modernos, muito mais contemporâneos, e deixaram de ser aquela coisa antiquada, enviesada e épica de que padeciam. Pronto, vamos começar a fazer isto às várias obras, pegamos já nos Lusíadas, podemos seguir para o Essay, para o Camilo e para o pouco que infelizmente Portugal tem para oferecer. Temos alguma coisa, não temos muita, mas no entender destas pessoas e destas cabecinhas que andam por aí, mesmo o pouco que tínhamos de positivo, há que apagar e reconstruir a imagem dessas cabecinhas. A cegueira woke contra o poeta Zarolho, o Alberto Gonçalves e os seus títulos sempre criativos, é o título do podcast de hoje. Há mais crónicas na próxima semana, Alberto. Bom fim de semana. Igualmente, Vanessa, até lá. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã. Oi, Pedro! Tudo bem? Sim, tudo na mesma. Sim. E o teu negócio? Tudo na mesma também. Continua a crescer. Olha, mudei agora de instalações, comprei equipamentos novos e mais modernos. Então isso são grandes mudanças. Mais ou menos. Porque o meu banco é o mesmo, o meu gestor é o mesmo e a minha prestação do crédito também é a mesma. Tu não mudas mesmo. Na Caixa, queremos mesmo que o seu negócio cresça com uma prestação do crédito que não cresce. Meta mãos ao futuro e fale com o seu gestor Caixa sobre a linha Caixa Negócios. Caixa, para todos e para cada um. Caixa Geral de Depósitos S.A. registrada junto ao Banco de Portugal sob o número 35. Nasceu a app Navegante. Agora, carregar o passe é quase uma brincadeira. App Navegante. Mais fácil, mais simples, mais ágil. Disponível na tua Store iOS e Android. Navegante, no coração da mobilidade. Lem, Portugal, Lem. Quando se junta a bola com a vontade de comer, todos alimentam a fome de vencer. Continente, patrocinador oficial de uma só seleção. Sete minutos para lá das 6h30, fazemos aqui um ponto de situação sobre a atualidade, Miguel. O Governo propõe o pagamento de mais 750 euros brutos para os professores que queiram trabalhar até aos 70 anos. O objetivo é reduzir em 90% o número de alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina. Além desta medida do pacote para a educação elaborado pelo Governo, prevê-se ainda o reconhecimento das habilitações de 200 professores imigrantes. Algumas das medidas, são 15 no total, estão também detalhadas no site do Observador em observador.pt e vamos também detalhá-las na edição das 7.
O mapa dos encerramentos de urgências publicado hoje no site do Serviço Nacional de Saúde prevê serviços fechados nos próximos dias em Lisboa, no centro e também no norte. E é mesmo a região de Lisboa e Val do Tejo a ter os maiores constrangimentos. Fecham de forma total ou parcial urgências gerais, mas também de obstetrícia, ginecologia e pediatria, desde a margem sul até Santarém. Quanto à região norte, fecha a urgência de pediatria do Hospital de Chaves no sábado e no domingo. Já no centro, as urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Leiria estão encerradas de hoje até domingo. Fique desse lado porque já daqui a pouco há direto ao assunto. Pinto Lopes Viagens. Damos novos mundos ao seu mundo, com viagens em grupo, culturais e de autor. Pinto Lopes Viagens. São 50 anos de experiência pelos 4 cantos do mundo. Prepare-se para a aventura da sua vida. Visite-nos em pintolopesviagens.com e descubra toda a nossa programação. Ser campeão é uma sensação única. Passaram-se 8 anos. Ainda se lembram de como é? Agarra a camisola com amor, cerra os punhos com força e levanta os braços até o céu. Juntos, vamos lá. Força Portugal. Banco BPI SA. Grupo CaixaBank. O banco oficial das seleções. Há 9 meses o Mel desafiou os portugueses a fazerem amor por amor à seleção. E não é que nos deram ouvidos? Bem-vindos Manuel, Luísa, Benedita, Teresa e todos os filhos do Euro 2024 que nasceram a gritar por Portugal. E aos pais que vão estar de licença a torcer pela nossa seleção com 3 meses grátis de Sport TV, obrigada e parabéns pela pontaria. Inscreve-te em filhosdoeuro.pt. Mel, operador oficial de Portugal. Lem, Portugal, Lem. Quando se junta a bola com a vontade de comer, todos alimentam a fome de vencer. Continente, patrocinador oficial de uma só seleção. Tínhamos prometido dose dupla de direto ao assunto, pois bem, agora é o Presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, José Manuel Rodrigues, vai ser entrevistado pelo Miguel Viterbo Dias e pela Judite França. Foi reeleito Presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, indicado pelo CDS. Bem-vindo, José Manuel Rodrigues. À hora a que estamos a gravar ainda não recebeu, mas vai receber esta tarde o programa do Governo das mãos de Miguel Albuquerque. Mantendo-se as posições de voto já conhecidas do PS e do Chega, será o que tudo indica chumbado. Quer isto dizer que a Madeira vai novamente para eleições daqui a 6 meses? Eu espero que não. Nós tivemos 4 eleições no espaço de poucos meses, 2 delas eleições regionais, em setembro do ano passado e agora em maio já deste ano. Os resultados foram em tudo idênticos, apenas tiveram a nuance de provocar, o que não é pouco, mais instabilidade política, e eu espero que os partidos e os deputados tenham o sentido da responsabilidade e o sentido do interesse regional para ver que nós precisamos rapidamente da formação de um governo e da aprovação de um orçamento. Vamos a meados do ano, há uma paralisia na administração pública regional, com reflexos na falta de investimento e no lançamento de obras públicas. Como se sabe, também a Madeira, em certa medida, a própria sociedade e as suas instituições são muito dependentes dos apoios públicos. Esses apoios não têm chegado às instituições particulares de solidariedade social e a outras instituições de índole desportiva, cultural, recreativa. Há questões também ligadas à própria retoma do investimento privado, que praticamente parou devido à crise política, e, portanto, eu julgo que o que os madeirenses hoje exigem aos seus políticos e deputados é que possam chegar a entendimentos que viabilizem, pelo menos com a abstenção, com o voto de abstenção, que não é um voto favorável, o programa do governo, e que esse governo possa depois apresentar no espaço
de pouco tempo, um orçamento à Assembleia Legislativa. Em caso de chumbo, como, enfim, tudo parece indicar a realidade, o CDS defende que o Governo deve ficar em gestão até se convocar novas eleições ou deve ser apresentada uma nova solução por parte do PSD e, neste caso, pergunto-lhe, sem o nome de Miguel Albuquerque. Nós temos 3 hipóteses pela frente. A primeira seria o PSD ser chamado pelo Sr. Representante da República a voltar a formar governo, e aí poderia escolher de novo o Dr. Miguel Albuquerque, que apresentaria um novo programa, e aí poderia saber se conseguia ou não maioria parlamentar e a viabilização do seu governo, ou então, segunda hipótese, o PSD apresentar um outro nome como presidente do governo, com também um novo programa, e a terceira hipótese, que é aquela que me parece estar mais afastada, pelo menos, tendo atenção à realidade social e política e económica da Madeira, seria esperar que o Sr. Presidente da República pudesse de novo ter o poder de dissolver a Assembleia Legislativa ao fim de 6 meses e pudesse convocar de novo eleições, mas eu não vejo perspectivas de que essas eleições pudessem trazer alterações no cenário político regional. Portanto, eu acho que devemos contar com aquilo que temos, com aquela que foi a vontade soberana do povo da Madeira e do Porto Santo, transmitida no dia 26 de maio, e é com esses deputados, com esses partidos, que eu acho que é possível chegar a um mínimo de consenso para termos um novo governo. Até porque o programa de governo que se vai discutir incorpora medidas, por opção do Partido Social Democrata, que foi o partido mais votado, incorpora medidas e políticas que foram apontadas pelos diversos partidos da oposição e também do CDS, que fez um acordo de incidência parlamentar com o PSD. E é precisamente pegar nisso, ao não integrar desta vez o Governo Regional, não dá um sinal de que o CDS não acredita no sucesso deste Executivo? O CDS tomou esta opção porque nós concluímos que a Operação Judicial de janeiro deste ano representava de alguma forma, e as suas consequências com a dissolução do Parlamento e depois com a convocação das eleições, representava de alguma forma o fim de um ciclo político e o início de outro. E eu acho que se houve partido que soube ler a conjuntura e sobretudo aquilo que aí vinha foi o CDS. Mudou a sua liderança, mudou a sua direção, rejuvenesceu os seus quadros, mudou os seus candidatos a deputados, e a verdade é que quando todos profetizavam um desaparecimento do CDS, o CDS manteve a sua representação parlamentar e até agora é decisivo nas diversas maiorias que se possam a vir formar no Parlamento. E nós dissemos desde o início, antes das eleições, que não faríamos acordos de governo, de coligação, seja com quem fosse, mas estaríamos dispostos em entendimentos parlamentares, em nome da estabilidade política e da governabilidade. E foi por isso que fizemos esse acordo com o PSD. Tem feito apelos à estabilidade e à normalização da vida política na Madeira e, neste momento, quem impede essa normalização não é Miguel Albuquerque, já que, com outro nome, o Chega viabilizaria o programa de governo. Eu acho que estar a discutir política na base de pessoas ou de factos judiciais é errado. Eu recusei-me a fazê-lo na campanha eleitoral e recuso-me a fazer agora. Acho que um partido que tem 4 deputados não pode estar a obrigar o partido maioritário a mudar de liderança ou de candidato. Indigitado a presidente do governo, já empossado, aliás, apenas e só para se poder abster na viabilização da moção de confiança do programa do governo. Deixa-me olhar aqui para outro cenário, que é se o chumbo do programa acontecer não dará força ao PS e aos Juntos pelo Povo para tentarem um novo acordo, que já foi tentado, para chegar ao governo. Eu acho que não, porque, e falo agora não como Presidente da Assembleia, mas sobretudo como líder partidário, porque eu acho que nas 4 eleições que sucederam nos últimos meses na Madeira, o PSD foi sempre o partido vencedor, está legitimado eleitoralmente, e aquilo que eu noto, o que a rua nos diz aos políticos, é que se devem entender, independentemente de serem da maioria que ganhou ou das minorias. E, portanto, é isso que é necessário fazer. Novas eleições, eu acho que não traria nenhuma alternativa à política madeirense.
Portanto, o CDS não coloca a hipótese de mudar de lado da barricada? O CDS é um partido de centro e de direita. O CDS disse antes das eleições que não faria coligações do governo com nenhum partido, mas que fazia entendimentos parlamentares com o partido que vencesse as eleições. Esse partido foi o PSD. O CDS está também no governo dos Açores com o PSD, está no governo da República com o PSD, foi em coligação com o PSD às eleições europeias. Não vejo que haja circunstâncias políticas que possam alterar a nossa posição. Só mesmo se o PS tivesse ganho. Na Madeira. Bom, se o PS tivesse ganho, nós não faríamos acordo de coligação com o PS, mas não inviabilizaríamos a passagem do programa do governo que ganhasse as eleições, como alguns partidos que agora que perderam as eleições querem fazer em relação ao PSD. Foi reeleito a Presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira à terceira tentativa, foi sempre num crescendo de votos. É nisso que acredita para o programa do governo, que até quinta-feira Miguel Albuquerque vai conseguir somar os 3 votos que lhe faltam? Eu não vejo como é que alguns partidos que tinham compromissos muito firmes na defesa, por exemplo, da redução de impostos, do aumento de salários, do fim de cotas na função pública e do CADAP, da melhoria das remunerações também dos funcionários públicos, no aumento do rendimento das famílias, na ligação férrea entre a Madeira e o continente. Uma vez estando inscritos essas promessas eleitorais desses partidos e esses compromissos agora estando vertidos no programa do governo, eu não vejo como é que esses partidos votarão contra um programa do governo que, em grande parte, é devido nos compromissos eleitorais que puseram à consideração dos eleitores. Temos aqui por isso que acredito que até quinta-feira terão o discernimento necessário para ver que é necessário viabilizar, pelo menos com a abstenção, a passagem do governo. E de que lado é que acredita que esse bom senso possa surgir? Bom, eu espero que surja de todos os lados. Aceito que o Partido Socialista, enquanto principal partido da oposição, apesar de não conhecer ainda o documento, tenha anunciado há muito tempo que votaria contra. Da parte dos outros partidos, eu espero que possam ter uma séria reflexão sobre o sentido de voto, porque eu acho que os madeirenses e porcentenses não perdoarão aqueles que provocarem mais problemas em cima dos problemas que já temos neste momento. Então, está à espera de um volte-face do Chega? Eu julgo que o Chega, se vir que no programa do governo muitas das propostas que fez, designadamente do combate à corrupção, a favor da transparência no exercício de cargos políticos, coisa que o CDS também defendeu, defendendo uma nova lei de incompatibilidades na Madeira, a separação entre política e negócios, a criação de um registro de interesses na Assembleia para deputados e para governantes. Se tiver estas propostas inscritas, tal como nós também quisemos que estivessem inscrito quando fizemos um acordo com o PSD, eu julgo que o Chega terá pouco campo de manobra para votar contra aquilo que foram as suas próprias propostas. Estar a personalizar um voto contra o programa de governo numa pessoa não me parece um caminho correto. Não parece muito provável, tendo em conta as declarações do líder do Chega, André Ventura, mas enfim, tudo pode acontecer. Dito isto, não sendo o partido Chega, acha que o PSD pode, como se costuma dizer, ir pescar à linha nos outros partidos? Bom, eu não queria entrar por esses caminhos, porque julgo que esta questão deve ser discutida no âmbito institucional entre os partidos políticos e os grupos parlamentares e não deputado a deputado, mas obviamente que em democracia, apesar de os deputados serem eleitos pelos partidos políticos, eles de alguma forma têm uma margem de liberdade que lhes permite tomar opções diferentes da do seu partido em determinadas circunstâncias. Eu recordo que eu próprio, quando fui deputado à Assembleia da República, algumas vezes, na defesa dos interesses da Madeira, votei de forma diferente do CDS em São Bento.
O Juntos pelo Povo acusou recentemente de despesismo, depois o Conselho de Administração da Assembleia Legislativa desmentiu os números. Com informações tão dispares, onde é que o JPP foi buscar aqueles dados? Olha, eu também não sei. É que a informação oficial é a informação do Conselho de Administração da Assembleia. Como sabe, não sou eu que tomo as decisões em matéria administrativa ou financeira. Existe um Conselho de Administração na Assembleia. Aquilo que sei é que, obviamente, procurei nestes anos fazer o melhor dentro do orçamento que foi negociado entre a Assembleia e o Governo. O orçamento nem teve grandes crescimentos, e daquilo que, curiosamente, esse partido disse que subiram da ordem da grandeza de quase 900%, em algumas rubricas, a verdade é que houve um decréscimo de 22%, que aliás foi demonstrado pelo Conselho de Administração da Assembleia Legislativa da Madeira. As contas são públicas, são auditadas anualmente durante mais de 6 meses pelo Tribunal de Contas, que se instala dentro do Parlamento e, portanto, elas estão publicadas no site oficial da Assembleia Legislativa. Mas ou seja, depois deste ataque, não acredita que seja, por exemplo, o seu nome a impedir o JPP de viabilizar programas de governo? Eu não sei, eu não sou daqueles que encaro a política com essa dialética de reação em represália e, portanto, acho que foi uma infelicidade do JPP e não uma represália contra a minha pessoa pelo facto de ter optado por fazer um acordo com o PSD e não ter entrado em aventuras políticas, como seria aquela que foi proposta pelo PS e pelo JPP no dia a seguir às eleições, que aliás não tinha garantido a maioria dos 24 deputados necessária à viabilização de um governo e para apresentar também ao próprio Sr. Representante da República, uma vez que desde logo o deputado da Iniciativa Liberal disse que não estava de acordo com qualquer união nesse sentido. Acha que os votos que os eleitores confiaram ao JPP podem ter sido desbaratados com essa aventura política, como o caracterizou? Bom, isso dirão os eleitores numa próxima eleição. Caso seja para ir novamente às urnas em 6 meses, o CDS volta a ir sozinho? É esse o ciclo político agora? Bom, eu não quero admitir que vamos outra vez para eleições. Tivemos eleições em setembro do ano passado, tivemos eleições em maio e que daqui a 6, 7 meses estejamos outra vez em eleições. Acho que isso agudizaria os problemas que existem na Madeira, problemas de caráter político, mas também de caráter económico, obras que podem parar por causa desta crise política e de não termos orçamento, como a obra de construção do novo hospital, que é muito ansiada pelos madeirenses e por santenses. Portanto, eu não quero acreditar sequer de que vamos ter eleições daqui a 8 meses. Mas pensando nessa hipótese, porque ela parece bastante provável aos olhos de hoje, Miguel Albuquerque tem condições para ir de novo a votos? Bem, essa pergunta tem que ser feita ao Dr. Miguel Albuquerque. Agora, eu não sendo do PSD, sou líder do CDS, o que tenho que constatar é que ele ganhou 4 eleições desde setembro de 2023 até hoje. Isso dirá também alguma coisa aos partidos que vão ter a responsabilidade de votar na quinta-feira o programa de governo. José Manuel Rodrigues, muito obrigado pelo seu tempo e pela disponibilidade para se, eu é que agradeço. Para se juntar a nós. E aos ouvintes até também uma da Rádio Observador. Muito obrigado. Obrigada. Nem toda a gente quer o mesmo, mas todos gostam de poupar no que mais precisam. Como os iogurtes líquidos Morango Banana Continente. Uma fonte natural de cálcio por apenas 1,30€. Por ser de toda a gente. O que rende a ir ao Continente. Válido em Portugal Continental, Madeira e Açores, de 10 a 16 de junho. Não acumula com descontos diretos. Promoção limitada ao estoque existente. Será que existe um segundo cérebro? Descubra a resposta em O Cérebro que Não Sabia a Importância do Intestino, um projeto multiplataforma que aborda a relação entre o cérebro e o intestino. Já disponível em observador.pt com o apoio de Matinal.
Bom, não estás a ver o que a NOS acabou de fazer. Claro, na rádio não se vê nada, mas imagina que fazes um download de 10 mil fotos no teu computador e ao mesmo tempo largas uma caixa com as mesmas 10 mil fotos de 80 metros de altura a cair a grande velocidade. Mas antes de tocar no chão, plim, o download acaba primeiro. Já estás a ver? Essa é a velocidade da fibra 10 gigabits por segundo da NOS. Tão rápida que desafia a gravidade. A fibra 10 gigabits por segundo da NOS dá-te net 10 vezes mais rápida e agora podes tê-la em casa. NOS.